Meu nome é Andréia Canona, sou advogada de imigração do escritório Andrade e Canona, em Miami, nos Estados Unidos, e hoje vou responder aqui por vídeo a pergunta de várias pessoas que nos procuraram essa semana, querendo entender um pouquinho mais como que funciona essa questão de quem pode fazer a petição imigratória para você, ou seja, você precisa de um advogado? Pode ser uma paralegal? Pode ser apenas um consultor? Como funciona isso? Bom, então esse vídeo curtinho acho que vai ser bem esclarecedor, principalmente porque quando você está vindo para os Estados Unidos, você ainda não conhece muito bem as leis aqui, como que funcionam as coisas, e por causa disso você às vezes se torna uma presa fácil, né? De pessoas inescrupulosas ou de situações que depois são difíceis de consertar. Principalmente porque quando a gente fala de imigração, muitas vezes, dependendo do tipo de processo, você não vai ter muitas oportunidades de acerto. Então, por exemplo, uma troca de status aqui nos Estados Unidos pode realmente colocar a pessoa numa situação muito delicada se houver um problema sério nessa petição e a pessoa ficar, de repente, sem status ou ilegal, como se fala. Então, vamos começar. Aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, cada estado tem o que se chama de ser a sua OAB, o seu Bar Association. O Bar Association é regulamentado, quase em todos os casos, pela Corte Suprema do Estado. Todavia, ainda existem algumas coisas que são em comum, ou seja, no geral, é proibida a prática do direito sem a pessoa ser advogado, salvo em pequenas exceções bem raras. No caso de imigração, a imigração é lei federal. Então, por exemplo, a pessoa pode ser advogado num estado dos Estados Unidos e representar você em outro estado nos Estados Unidos. Isso não tem problema, porque como é uma lei federal, a pessoa está praticando o direito dentro daquela área que ela é permitida praticar. O que que acontece então, por exemplo, se você tem a ajuda de alguém, um amigo, alguma pessoa? Então vamos ver. Nas petições de imigração, só um advogado pode te dar o aconselhamento da sua estratégia, ou seja, o que que você vai fazer, como que você vai fazer, como que seriam os procedimentos, porque essa parte exige uma análise legal da sua circunstância particular, das leis em vigor no momento, do que é melhor para você. O advogado, seja em qualquer estado dos Estados Unidos, está sujeito a um código de ética bastante rígido. Então, esse advogado, ele tem que saber o que é melhor para o cliente, não o que é melhor para o advogado. Você tem que ver o que é melhor para o cliente naquela circunstância. E você tem que saber, o advogado tem comprometimento de trabalhar naquilo que ele sabe. O escopo dele de atuação tem que ser o escopo da área que ele realmente sabe, que ele tem conhecimento. E essa responsabilidade ética é muito importante quando você está procurando auxílio, porque a pessoa está ali para realmente procurar o seu benefício. O que acontece muitas vezes, infelizmente, pessoas até bem intencionadas querem ajudar, né, o imigrante e acabam fazendo as coisas sem saber. E muitas vezes coloca o imigrante numa situação muito difícil. Existem, por exemplo, circunstâncias que a pessoa nem qualifica por um benefício imigratório, ou que a petição é feita mal feita, ou faltando documentação, ou então não é feito do jeito melhor que deveria ser feito, e isso pode causar problemas gravíssimos, até a pessoa fica sem status. Exemplos comuns que a gente vê são, por exemplo, a pessoa vai fazer uma mudança para visto de estudante e alguém da escola se prontifica a ajudar a pessoa sem ser advogado. Isso não pode, é proibido. Ou então você tem alguém, um conhecido, que a pessoa quer realmente usou um profissional que não é advogado, né? O que se chama aqui muitas vezes um paralegal. Lembrando que o paralegal, que é o paralegal, uma posição que nem existe no Brasil, mas é uma pessoa que pode dar suporte ao advogado. De maneira nenhuma o paralegal pode trabalhar independente do advogado. E temos também pessoas que falam que são consultores, assessores. Bom, essas palavras todas normalmente indicam que a pessoa não é apta a poder auxiliar você. Então, a não ser que esses profissionais estejam trabalhando sob a supervisão de um advogado licenciado, elas não podem te dar nenhum tipo de informação sobre o seu caso. Outra coisa importante também é o advogado, ele entra a representação dele na sua petição imigratória, ou seja, ele acaba sendo o contato com a imigração.
Quando você tem algum desses outros profissionais, essa pessoa não assume essa responsabilidade e muitas vezes você manda uma petição como se você tivesse feito sozinho, sendo que você nem fez sozinho, muitas vezes nem entendeu direito o que foi feito. Por isso que é muito importante realmente ter o auxílio de um profissional que vai poder representar você verdadeiramente junto aos órgãos imigratórios. Também nos foi perguntado o que acontece com esses profissionais, por exemplo, que atuam sem poder exercer a profissão. Aqui no estado da Flórida, por exemplo, o Florida Bar é muito rígido com esse tipo de situação. Então, por exemplo, quando uma pessoa é achada em falta e há uma investigação, há realmente uma queixa, e normalmente essas queixas são enviadas com evidências, né? São processos bem documentados. Quando existe esse tipo de situação, o Florida Bar ele pode simplesmente pedir para a pessoa parar de exercer o trabalho não autorizado, mas se o Florida Bar crê que a pessoa não só fez o trabalho não autorizado, mas como há um risco dela continuar fazendo, eles podem exigir ou pedir que esse indivíduo ou essa organização assinem o que se chama de Cease and Desist Letter. Então, esse Cease and Desist Letter, que significa cessar e desistir, né? Pare de fazer isso. É um termo de comprometimento que esse indivíduo que foi achado em falta, ele assina prometendo não mais fazer, né? E se ele falhar, podem ter consequências mais sérias, mais graves, se ele falhar com esse termo de comprometimento. Então vejam que é muito sério essa questão da prática não autorizada do direito. Inclusive na Flórida é um felony, ou seja, é crime fazer isso na Flórida. Então por isso fique atento. Eu sei que as pessoas às vezes falam, ah, mas eu não quero gastar com advogado, é muito fácil. Eu acho que assim, o investimento na sua vinda para os Estados Unidos é algo que você vale a pena pensar realmente, onde você vai alocar os seus recursos. Você ter o auxílio de um profissional capacitado, informado, idôneo e que tem o seu interesse como algo mais importante nessa questão toda, você realmente deveria priorizar ter um profissional autorizado trabalhando com você. Então, aqui fica um pouquinho da explicação sobre esse assunto, que é bem abrangente, né? Muitas vezes até polêmico. E eu vou estar fazendo vários videozinhos assim, com informações que são de interesse normalmente do imigrante que está vindo para cá. Muito obrigada e um ótimo dia para todos vocês.